possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais. Ele foi aprovado por voto de louvor, summa cum laude, por unanimidade na tese de doutorado. Primeira defesa da tese de programa na PUC do Rio Grande do Sul. Mandaram também extenso. Pula, pode ser. Atualmente, o professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande, público, ministrando as disciplinas de Direito, Penal, Criminologia, Sistemas Processuais Penais e História das Ideias Jurídicas. Tabagismo? Enfim, o tema do professor vai abordar é discurso de ódio e justiça social. Gostaria de passar a palavra por 30 minutos. Obrigado, professor. Tá. Primeiramente, fora tempo. Eu gostaria de registrar aqui publicamente o meu mais profundo repúdio e desprezo por este governo legítimo, pelo processo de expoliação de vulneráveis, especificamente em campo, e por tudo que ele representa de retrocesso para direitos fundamentais consolidados na Constituição Federal. Bom, dito isso, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, a generosidade do Luiz, do Bergson, da Vanessa, que está lá nos auxiliando com algumas obras que estão aí disponíveis. É uma grande satisfação estar aqui neste evento. E, é claro, estender meus cumprimentos em especial ao professor Lênin, que é o homenageado neste evento. Eu tenho mais profundo respeito pelo Lênin, por tudo que ele representa para o direito neste país. Somos interlocutores, o Lênin é uma pessoa extremamente generosa, inclusive me estendeu a mão em algumas oportunidades, embora eu não tenha sido um leitor do Lênin por uma questão de escola, mas ele sabe que eu estou empenhado nessa tarefa e pretendo contemplá-lo, inclusive, em futuras edições da minha tese, e me sinto muito feliz de estar aqui hoje, homenageando a ele, uma homenagem que com certeza é mais do que merecida por tudo que ele representa. Gostaria também de estender meus cumprimentos a algumas pessoas em particular, que eu tenho a oportunidade de aqui conviver neste evento. O professor Pedro, que eu conheço pessoalmente agora pela primeira vez. Não somos exatamente um árabe ou um judeu estereotípico, mas temos uma relação de profunda amizade. E agora tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, também a professora Beatriz, e outros professores com os quais já tenho uma convivência, uma relação maior com o Flávio também, e assim por diante. Bom, o Luiz pediu que eu fizesse uma fala um tanto quanto diferente para esse evento. Eu talvez seja mais conhecido, se tempo lá o slide, por favor. Eu talvez seja mais conhecido por discussões sobre a questão da verdade no processo penal e especificamente sobre os controles epistêmicos que nós podemos conceder para controlar aquilo que eu vejo como uma forma de produção autoritária dessa verdade no âmbito do processo. Mas a minha fala aqui hoje é uma fala que, embora de certo modo toque no sistema penal, é uma fala que vai partir de um outro horizonte analítico que se relaciona talvez mais com questões que eu tenho discutido no âmbito do mestrado hoje em dia. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande e mestrado em Justiça Social que nós temos
porque me parece que ela é extremamente importante. Então, por um lado, um dos horizontes da minha fala aqui é a discussão sobre o conceito de justiça, e o outro horizonte de discussão, e haverá uma conexão entre esses dois temas, é especificamente o discurso de ódio e o que ele representa para o direito hoje. Vejam bem, a Márcia Tiburi fala no seu livro Como Conversar com Fascistas, e isso me parece indiscutível e inegável, que nós não somos pessoas que naturalmente são propensas ao amor ou propensas ao ódio. Isso não é uma qualidade intrínseca da nossa identidade, nós não viemos programados desde o nascedouro para o ódio ou para o amor. Nós podemos aprender a odiar ou podemos aprender a amar. E o que os meus estudos têm mostrado, desde um segundo elemento de investigação, digamos assim, que não é a questão epistemológica da produção da verdade no processo penal, mas é a questão de análise do discurso, é que o direito ainda está repleto de categorias, de discursos dogmáticos que nós poderíamos dizer que consistem em uma espécie de aprendizado para o ódio. Eu poderia dizer com grande facilidade que aquela educação normativa, aquilo que o Pietro chama de uma educação voltada para a ração programática, que produz cegueira normativa, não produz somente cegueira normativa, ela produz também um ódio que é disfarçado desde um verniz de cientificidade, mas que faz com que os operadores do direito reproduzam uma série de conceitos que têm uma capacidade para a destruição que é gigantesca. Bom, então vejam bem, são esses os dois vetores. De um lado a questão da justiça e de outro lado a questão do ódio. E aí um livro que eu recomendaria, até porque pelo perfil que o Luiz me passou, são na sua grande maioria alunos na graduação, um livro que é bastante acessível, embora eu não concorde necessariamente com as suas conclusões, e discute o conceito de justiça de uma forma que me parece particularmente interessante, é o livro Justiça, esse é o seu título, de Michael Sandel, um professor de Harvard. Eu não concordo necessariamente com a leitura que ele faz do conceito de justiça, mas me parece que ele elenca os problemas de forma muito feliz e bastante acessível. Não é por acaso que esse livro é, inclusive, um fenômeno editorial no Brasil, com mais de 100 mil cópias vendidas, embora não seja um livro que é costumeiramente consumido e lido por acadêmicos de direito. Bom, e aí basicamente são três os elementos desse livro que me parece que merecem discussão acerca do conceito de justiça, porque ele basicamente apresenta as leituras sobre esse conceito, leva as consequências dessas leituras aos últimos conceitos, e isso de algum modo nos permite uma reflexão bastante singela e aprofundada sobre, afinal de contas, em que campo nós nos situamos nesse debate, que é um debate que deve ser travado. Então, o primeiro conceito de justiça que o Michael Sandel traz nesse livro, basicamente, é o do utilitarismo. O utilitarismo que nos remete aqui a Bentham, e aí aqui eu poderia falar basicamente em três autores, Bentham, Mill e o próprio Ferraioli, que na realidade produz uma teoria da pena que está sustentada em um utilitarismo renovado. Esse conceito de utilitarismo, ele basicamente dirá que a justiça está atrelada a uma ideia de felicidade para o maior número de pessoas. Ele basicamente sustenta que nós somos movidos por um desejo de prazer e que nós temos uma repulsa pela dor. E que, portanto, a finalidade ou o sentido da justiça estaria em proporcionar a felicidade para o maior número possível de pessoas. Ainda que algumas minorias, sejam elas sociais, culturais, étnicas, ou de gênero, ou de orientação sexual, fossem de algum modo desfavorecidas por essa vontade das maiorias. Bom, o Sandel leva esse argumento ao seu limite extremo. Ele dirá, por exemplo, um dos problemas típicos que talvez vocês tenham discutido com os professores de direito penal de vocês. Vamos supor que uma pessoa se encontre sob o poder das autoridades, que essa pessoa, ao que tudo indica, é um terrorista, e que essa pessoa supostamente disponha de informações sobre
que está prestes a ser acionado em uma X-cidade americana. E aí a pergunta aqui é, se nessas circunstâncias, o emprego de tortura para a extração da verdade dessa pessoa seria algo aceitável ou não. Desde a perspectiva do utilitarismo, logicamente há aqui um confronto entre o eventual bem-estar das maiorias e aquela minoria específica que justificaria o emprego de tortura. Isso poderia nos levar a crer inicialmente que uma teoria de justiça sustentada neste pilar específico que é o utilitarismo pareceria aceitável e desejável. Mas o problema básico aqui é o seguinte, nós não chegamos ao ponto central do argumento, porque neste caso específico existe uma suposição, não confirmada, logicamente, de que há uma espécie de maldade ou perversidade congênita daquela pessoa que é potencialmente torturável. E logo nós podemos facilmente ultrapassar esse limite, que é o limite de utilizar a tortura naquela pessoa, porque afinal de contas estamos lidando com alguém que de algum modo pertenceria a um patamar ético inferior às demais pessoas. Então não me parece que esse é um bom exemplo para discutir o que representa o utilitarismo enquanto conceito de justiça. Sendo um exemplo extraído de um conto de ficção, que é o exemplo de uma cidade mágica que ele chama de Cidade da Felicidade, a cidade de Homelas. Essa cidade é uma espécie de paraíso idílico. Todos desfrutam naquela cidade de uma condição de, digamos assim, existencial absolutamente privilegiada. Eles não têm qualquer espécie de carência, desfrutam do melhor que a sociedade tem a oferecer e vivem uma espécie de vida idílica como se vivessem em um Éden. Só que, por trás desse Éden, existe uma criança que se encontra aprisionada em uma cela escura, tá? Uma criança doente, numa condição absolutamente degradante, tá? E a condição para que a cidade e para que todos os seus habitantes efetivamente desfrutem daquela vida idílica é que efetivamente aquela criança seja exposta ao mais terrível, ao mais horrendo dos sofrimentos possíveis e imagináveis. Todas as pessoas naquela cidade são conscientes das condições em que aquela criança vive. Todas estão conscientes. E todas elas acreditam, sem sombra de dúvida, que de fato, se aquela criança for libertada, o paraíso cairá por terra. Esse é o limite do que representa o utilitarismo enquanto conceito de justiça. A partir daí nós podemos desdobrar infinitas leituras sobre situações de pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade extrema e, portanto, da insuficiência, desde a minha leitura, é claro, não precisa ser necessariamente a de vocês, de uma leitura utilitarista sobre o conceito de justiça. Bom, uma outra leitura que também é do autor e que, de certo modo, é especialmente aguda hoje em dia, é o que ele chama, e eu concordaria com essa expressão, de ideologia libertária. E aí estamos falando aqui do libertarismo, particularmente das escolas austríacas, de autores como Hayek e Mises, que estão tendo inclusive uma grande penetração hoje em dia no Brasil, e que nós poderíamos definir, digamos assim, na sua forma mais sucinta, é assim que ele se refere a essa teoria, como menos Estado. Essa ideologia libertária, ela se relaciona profundamente com discussões sobre meritocracia, sobre a ideia de que, efetivamente, a sociedade deve recompensar cada um pelo seu mérito. Ela é uma concepção que diria, por exemplo, que justiça social, desde a ideologia libertária, significa basicamente uma coisa: o que eu ganho fica comigo e pertence somente a mim. Portanto, ela é absolutamente refratária a qualquer ideia de, por exemplo, socialização da riqueza, ou mesmo de cobrança de impostos. O que eu ganho é meu e somente meu, porque é produto do meu esforço. Bom, e aí a gente precisa discutir isso. O que representa, afinal de contas, esforço e mérito dentro de uma sociedade capitalista? Bom, aí, por exemplo, o Sandel discute isso, falando, todos vocês
ganhava mais do que qualquer outro jogador da NBA. Ele ganhava muito mais do que os seus companheiros de equipe. Bom, e aí a gente poderia discutir, afinal de contas, mas Michael Jordan não era um jogador extraordinário? Não era justo que ele ganhasse mais do que os seus companheiros? Não é justo que ele fosse recompensado por essas habilidades que nós definíamos como suas e como naturais? Não é em torno dessas ideias, das ideias de que habilidades devem ser recompensadas e que o esforço deve ser recompensado, que se estrutura todo o conceito de meritocracia e essa ideologia libertária? Sim, isso pode ser. E aí nós temos que nos perguntar se isso de fato faz sentido. A primeira oposição que nós poderíamos levantar aqui é a seguinte: que Michael Jordan, embora seja um jogador extraordinário, tenha sido um jogador extraordinário, efetivamente tem a sorte, isso não é mérito seu. Ele tem a sorte de ter nascido com determinadas habilidades, com determinadas capacidades para o desempenho de certas funções. Ele tem a sorte de viver em uma sociedade no qual o basquete é um esporte que é valorizado, que gera lucros, e que existe toda uma estrutura social empenhada no consumo daquele produto que é o basquete. Portanto, isso não é produto exclusivamente de habilidades suas, como também não é produto de esforço que é recompensado. E por que eu digo isso? Por quê? Porque tem jogadores que se esforçavam muito mais do que Michael Jordan, que gastavam muito mais horas em uma quadra do que Michael Jordan, e, no entanto, recebiam menos do que ele. Do mesmo modo, poderíamos dizer o seguinte: quando eu trago esses debates, normalmente tem pessoas que ficam profundamente ofendidas com esse tipo de coisa e dizem para mim, por exemplo, mas sei lá, tem um cara que veio de baixo, que era professor de ensino fundamental, tu deu aula numa das piores escolas do estado do Rio Grande do Sul, e hoje tu é um cara assim, que tem uma certa visibilidade, é convidado para eventos, tem a felicidade de falar em um evento no qual também fala da Streck, fala da atriz, falam pessoas de um patamar muito mais alto que o meu. Não é justo que tu te sinta um vitorioso por causa disso. Não é justo que tu te vanglorie desse sucesso que tu alcançou. Não é justo que tu te sinta uma espécie de herói, protagonista de uma narrativa da tua própria história. Pessoas que alcançam sucesso muitas vezes pensam assim, introjetam esse papel de vitorioso. E com isso, de certo modo, acabam ocupando, principalmente quando vieram de estratos inferiores, uma oposição de oprimido que se torna uma pessoa. Eu diria que não penso assim. Eu diria que, primeiro, eu tenho sorte. Por quê? Porque eu vivo em uma sociedade em que hoje pessoas que têm um discurso jurídico interdisciplinar que se conecta com outras áreas são chamadas de evento. Eu diria que eu tenho sorte, porque em um dado momento a lei estendeu a mão para mim. Eu diria que eu tenho sorte, por quê? Porque existem pessoas como vocês que estão dispostas a pagar para assistir eventos nos quais pessoas como eu falam e tragam esses diálogos. Isso não é exclusivo produto de determinadas competências que me pertencem. Isso é produto de toda uma dinâmica social. O que faz, logicamente, que eventuais lucros que eu venha a auferir por essas competências e habilidades devam ser socializados também com os demais. Isso me parece absolutamente óbvio. Mas a gente pode levar também essa ideologia libertária ao seu limite extremo. Um dos exemplos que é mais utilizado pelos libertários é o do suicídio assistido. Como eles não admitem de modo algum a ideia de que a soberania sobre o meu corpo não pertence somente a mim, logicamente eles defendem o suicídio assistido. Defendem que a decisão sobre a vida e a morte pertence a mim. Esse é um dos argumentos mais fortes dessa ideologia libertária. Mas aqui nós nos deparamos novamente com um problema semelhante ao problema do exemplo terrorista anteriormente. Aqui nós nos deparamos com um problema por quê? Porque há uma ideia de solidariedade, de desapego, de libertação da dor ligada ao suicídio assistido de alguém que se encontra em estágio terminal. Ele não é necessariamente um exemplo adequado para nos definir o que representa essa ideologia libertária. E aí eu tenho dois exemplos, um deles é do Sandel e o outro
lotes que foram armazenados no seu freezer. Quando foi descoberta a situação, ele já havia consumido cerca de 20 quilos de carne daquela pessoa que consensualmente havia estabelecido esse contrato de canibalismo com ele. Isso representou um problema significativo para a jurisdição alemã, que não previa essa situação em absoluto. Os advogados, inclusive, tentaram sustentar isso pela via do suicídio assistido. Vejam bem, canibalismo consensual como suicídio assistido. Não foram bem sucedidos, né? E eventualmente houve uma condenação por homicídio há 8 anos, e depois foi revista para mais tempo de segurança. Mas eu tenho um outro exemplo. E aí, é claro que nunca é agradável falar de tragédia, mas talvez a gente possa aprender alguma coisa sobre tragédias e sobre o limite do aceitável para uma dada comunidade, mesmo para uma comunidade imaginada, uma comunidade em grande escala como a brasileira, por exemplo. O exemplo da tragédia que vitimou mais de 70 pessoas, e dentre essas 70 pessoas, o time da Chapecoense. Vocês conhecem essa situação que eu vou relatar agora? Sabem que no dia seguinte, a Netshoes dobrou o preço da camisa da Chapecoense no seu site. E aqui, para efeito do meu argumento, não interessa se a desculpa que a Netshoes apresentou para dobrar o preço da camisa do Chapecoense, de fato é verídico ou não. Isso foi feito automaticamente por um sistema que eleva os preços quando a demanda de determinado produto no site sobe de forma repentina. Isso é irrelevante para efeito do Brasil. O ponto central aqui é o seguinte: se vocês de fato estão comprometidos até a raiz de suas almas com a ideologia de livre mercado, se pensam que nada deve limitar esse livre mercado, então a ideia de que a Netshoes tenha dobrado o preço das camisas da equipe do Chapecoense logo após essa tragédia não deve representar nenhum motivo de espanto para vocês. Afinal de contas, eles têm o produto em estoque. O produto pertence a eles, existe um aumento da demanda e logo eu posso aumentar o preço do produto. Isso não representa nenhuma espécie de problema significativo moral. E aí a pergunta de fundo é: quantas pessoas, mesmo aquelas que se dizem adeptas desse livre mercado que não deve ter qualquer limite, quantas dessas pessoas efetivamente concordariam que isso não ultrapassa um limite moral, um limite ético, um limite comunitário, que nós não podemos ultrapassar de modo algum? Eu acho que muito poucas pessoas concordariam que essa é uma prática aceitável. Portanto, nós temos aí um limite claro e evidente do que é essa ideologia de verdade. Bom, uma outra leitura, uma leitura liberal, e isso nós discutimos ontem, Pedro, e também com o Luiz, e aí eu preciso dos liberais, não são os liberais brasileiros de verdade, uma leitura liberal sobre a questão da justiça, é a leitura do Hobbes. Esse é um liberalismo com o qual eu posso discutir. Ele vai partir de um pressuposto: vamos nos colocar em uma situação de ignorância completa. É o véu da ignorância. Todos nós estamos no véu da ignorância e circunstâncias. Tá? Esqueçam tudo o que vocês sabem sobre o mundo por alguns instantes e imaginem um mundo desejável, sem saber que posição vocês ocupariam neste mundo. Vocês desconhecem. Vocês não sabem se serão faxineiros, se serão garis, se serão sem terra. Vocês não sabem. Vai ser um sorteio aleatório. Vocês podem se colocar em qualquer situação. E, logicamente, que podendo se colocar em qualquer situação, nessa espécie de sorteio, é bem possível que vocês acabem ocupando uma posição que, dentro dessa estrutura social excludente, que é a capitalista, é desfavorável. E aí a pergunta de fundo é: qual é o limite? Qual é o limite de dignidade da pessoa humana que estão dispostos a ultrapassar em uma dada sociedade, sabendo que sim, poderiam estar naquela posição de vulnerabilidade extrema? Esse é um argumento de um liberal. Não é um manifesto comunista. Não é Bakunin, não é Proudhon, não é o anarquismo, é um argumento de um liberal. E me parece que nós temos que discutir essas questões. Ele vai dizer que o problema não está na distribuição desigual de talentos, porque isso realmente é aleatório,
Nós não sabemos quem é potencialmente um grande jogador de basquete, de futebol, quem é um grande arquiteto, quem é um grande poeta, nós não sabemos. Não há como controlar isso. Como nós também não temos como controlar a desigualdade social da sociedade capitalista. O problema de fundo é, sabendo de tudo isso, o que nós fazemos a respeito? Nós permitimos que essa distribuição desigual se transforme em um câncer que produz cadáveres regularmente, ou nós fazemos algo para permitir que as pessoas tenham uma vida digna? Que um certo limite não seja ultrapassado. Essa é a questão. Quantos minutos você tem? 25. Ah, tá bem. Tá ótimo. A leitura para a qual o centro se encaminha é uma leitura, a partir desses argumentos, uma leitura que não me interessa. Ele vai se conectar com Kant, com Aristóteles, com teorias nas quais eu vejo limites e tenho reservas extremas. O Kant, por exemplo, não vai aceitar a mentira, mesmo que vocês tenham uma pessoa dentro de casa que é procurada por um assassino e que aquela pessoa bate na porta de vocês e pergunte: você está aí? Aquela pessoa que eu procuro está aí? Vocês devem dizer a verdade mesmo nessas circunstâncias. Não há como escapar do que representa essa exigência. Bem como o que é o conceito de justiça para Kant tem uma conexão com a ideia de vingança, o conhecido exemplo da ira, eu não preciso reiterar aqui, que me parece absolutamente inaceitável. Eu não vou aprofundar essa discussão, mas vou dizer que o conceito de justiça que me fascina hoje é basicamente a leitura do Derrida na Força de Lei. O Derrida desidentifica direito e justiça. São duas coisas distintas. Inevitavelmente o direito é algo que é da ordem do cálculo, do dar a cada um o que é seu. E essa racionalidade jurídica é facilmente apropriável, muitas vezes, pelos mais perversos dos cálculos, e nós estamos vendo isso hoje em dia. Derrida dirá: justiça é algo diferente do direito. Ele identificará a justiça com a desconstrução e dirá que a desconstrução é a possibilidade de justiça. E pensará algo como justiça desde uma ideia de que não é admitida insuficiência para quem quer que seja. Isso é bastante complexo e eu não vou tratar dessa questão aqui agora, porque de algum modo eu tenho que encaminhar a discussão sobre o sistema penal, que afinal de contas é o meu objeto privilegiado enquanto acadêmico. Mas diria que, sim, nós precisamos raciocinar e discutir essas pautas, afinal de contas, qual é o modelo de sociedade que queremos. É uma sociedade excludente que aprofunda a diferença desde uma lógica binária de amigos e inimigos, ou é uma sociedade que pensa a diferença desde a convivência, desde o respeito com a alteridade, desde uma desigualdade que produza uma condição de vida boa para todos. Bom, mas eu disse que eu falaria apenas do ódio. E o que eu tenho discutido também é que, se nós buscarmos a gênese de grande parte dos nossos conceitos e das nossas categorias processuais penais, nós encontraremos essa gênese lá na Inquisição. E lá na Inquisição nós perceberemos que grande parte dessa epistemologia e desses conceitos, como por exemplo o conceito de verdade no processo penal, eles são uma manifestação elaborada de um ódio pela diferença. Eles são constituídos a partir de um ódio. Eles são a consolidação, desde uma lógica jurídica, de um desejo de erradicação da alteridade. A Inquisição vem ao mundo para exterminar a diferença. Ela vem ao mundo para produzir uma união, um bloco monolítico, religioso, que estabelece de forma arbitrária, de cima para baixo, o que é normalidade e o que é anormalidade. E esses discursos de produção de anormalidades, anormal ou inimigo é aquele que é identificado como tal, é aquele que é estigmatizado como tal. Ninguém é geneticamente constitutivo de alguém que seja um inimigo. Esse sempre é um estigma, um rótulo, uma etiqueta que é imposta de fora. Esses conceitos têm uma história. E essa história, de certo modo, ela mostra uma continuidade. Nós percebemos que esses conceitos gestados pela Inquisição são recepcionados, por exemplo, no Código de Instrução Criminal de Napoleão, de 1808,
que é basicamente um protótipo de toda uma arquitetura processual penal que se esparrama pela Europa continental e que chega também à América Latina, porque somos herdeiros dessa tradição, e que se consolida no Código de Processo Penal de 1941, cujo programa criminal do ministro Francisco Campos absolutamente reflete a arquitetura processual fascista de Manzini. Nossa, lá. É isso que nós encontramos lá. Bom, e não é por acaso que nós recepcionamos esse ódio. Nós recepcionamos esse ódio porque o ódio nos é constitutivo. O Brasil não foi encontrado ou descoberto pelos portugueses. O Brasil é uma invenção. É uma atribuição externa desse sentido. Ele é produto de um anseio de domínio. É uma instalação de uma suposta expansão marítima que visava a cristianização, mas que na verdade é resultado de necessidades específicas dos portugueses, que aqui está uma monocultura voltada para a exportação e para o atendimento de necessidades do mercado de consumo europeu, uma monocultura que desde logo é estruturada em torno do trabalho escravo, primeiro de indígenas e depois de negros. E esse deslocamento ocorre porque era necessário estabelecer um comércio triangular que permitisse que não somente algo fosse levado à Europa como mercadoria, mas que também algo fosse trazido da Europa como mercadoria. Isso faz com que negros sejam transformados em objetos de transação. E essa marca, esse legado de ódio, ele nos é constitutivo como brasileiros. Nós erguemos a nação sobre os cadáveres de negros e índios. Nós construímos a nossa identidade nacional no século XIX, dizendo que constituímos um novo sujeito brasileiro e que esse novo sujeito brasileiro seria uma espécie de somatório das três matrizes, do negro, do índio e do português, mas que eventualmente, os índios e negros desapareceriam porque seriam absorvidos pelos brancos. O esforço de importação de europeus na segunda metade do século XIX visava justamente isso, o branqueamento da raça. Essa era a esperança que animava aquele anseio de eliminação e de subjugação do outro. Essa história nos é constitutiva e, de certo modo, ela quase que inescapável. Não é por acaso que o Nina Rodrigues vai receber a criminologia positivista de Lombroso e irá adaptá-la aos trópicos para construir uma nova identidade desviada, que é essa identidade desviada do negro. E é que teríamos que nos perguntar também sobre a meritocracia, porque a abolição da escravidão foi tão criminosa quanto a própria escravidão, colocando a população negra em uma situação de desvantagem competitiva instantaneamente contra europeus que eram livres na Europa e que já tinham um certo manejo no conjunto de habilidades dos quais os negros não dispunham. Isso nos é constitutivo. E, de certo modo, nosso sistema penal, até hoje, reproduz essa barbárie. Nós conhecemos muito bem qual é a grandeza do sistema penal. Ela tem uma cor específica, ela tem uma condição social específica. Bom, já estou caminhando. Nós vivemos hoje tempos de ódio profundo. E, de certo modo, fazendo minha culpa, nós acadêmicos somos culpados por isso. Somos culpados por quê? Porque nos isolamos na torre de Marfim. Nos afastamos da sociedade, não dialogamos, não fizemos um esforço para levar esse discurso, um discurso vocacionado para a alteridade às massas. Não ocupamos esse espaço. Enquanto não ocupamos esse espaço foi ocupado por empreendedores morais absolutamente vinculados à difusão desse discurso de ódio que contaminou hoje de modo profundo e quase que irreversível as consciências de grande parte dos cidadãos brasileiros. O Rubens Casara fala, na abertura, na introdução de Como Conversar com o Fascista da Márcia de Dury, uma fábula
que retrata a situação de um homem que teve seu corpo invadido por uma serpente. Essa serpente coloniza o corpo do homem por dentro. Ela aniquila a sua vontade. A partir de um certo momento, não é mais o homem que fala, é a serpente. É a prótese de pensamento. É o discurso midiático de difusão do ódio, de linchamento do diferente. É ele que fala, não é mais a pessoa. A pessoa é uma casca, ela é vazia. Ela foi colonizada pelo ódio. E esse discurso, essa racionalidade binária, que divide brasileiros em amigos e inimigos, poderia-se dizer em coxinhas de detalhe, ela alcançou uma difusão tão grande enquanto fenômeno político, que hoje nós aceitamos, naturalizamos, um processo penal de exceção. E aceitamos e naturalizamos esse processo penal de exceção em práticas punitivas de exceção, por quê? Porque elas servem a um propósito que é tido como maior, que é tido como desejável. E como esse propósito é erguido a uma condição quase que sagrada, nós não nos importamos com o nível de deformação a que submetemos essa estrutura regrada. O devido processo legal, as regras do jogo, tudo isso pode ser jogado no lixo, porque o que interessa é a eleição daquele fim. E esse fim vale mais do que qualquer outra coisa. Bom, e aí eu gosto de fazer um exercício, que é o exercício de levar ao extremo as coisas. Porque isso permite que a gente vislumbre bem o que elas representam e como elas não funcionam e como não desempenham as funções que supostamente deveriam desempenhar. Então, por exemplo, uma questão que me parece hoje absolutamente inegável. O direito penal não cumpre as funções que o discurso oficial designa a ele. O direito penal não tem como ser esse instrumento de proteção, de tutela de bens jurídicos. A criminalização não é o caminho para a construção de um mundo idílico, de um paraíso civilizatório, como um dia já se pensou. Se é que havia, de fato, essa ingenuidade lá na Gênese, hoje nós precisamos de um processo de profunda reflexão para que a gente perceba o que efetivamente esse discurso representa na prática. Como ele efetivamente alcança a vida nua. Então, o discurso penal, o direito penal, não cumpre essas funções que são designadas a ele. Ele é proposto como algo igualitário. Nós temos lá o artigo 121, o homicídio. Matar alguém não estabelece um sujeito específico. Parece que essa proibição é destinada a qualquer um de nós e, portanto, ele é igualitário. Bom, essa realidade abstrata é desmentida de forma flagrante pela operacionalidade do sistema em si mesmo. Ele alcança uma clientela específica, que é aquela que eu já referi por excelência. A população dele é pobre. Não porque eles cometam mais crimes, porque todos nós cometemos crimes. Nós temos mais de 1.600 mandamentos e proibições penais hoje no Brasil. Nós regularmente violamos esses mandamentos e proibições. No conforto que a cifra negra nos dá. Escondidos, no conforto dos nossos pais. Não alcançados pelo sistema penal. Bom, mas ainda levou ao argumento seguinte. Todo o sistema penal será necessariamente seletivo. É impossível que não seja. Porque ele não se realiza de forma automática. É preciso que agências operem a criminalização secundária e necessariamente terão que selecionar. Então sempre será seletivo. Agora a pergunta de fundo é a seguinte: façam ela a si próprios, com honestidade. Seria de fato desejável, é de fato imaginável que o sistema penal efetivamente funcione do modo que o discurso oficial diz que ele deveria funcionar? Seria desejável viver num mundo em que a criminalização acontecesse de forma instantânea e automática? Se isso de fato fosse possível, todos nós estaríamos atrás das grades. Todos. Porque rotineiramente violamos mandamentos e proibições penais que espantam a regularidade. Então veja o problema. O sistema penal não funciona como o discurso oficial diz que funciona. Ele não pode funcionar como diz que funciona. E número 3, nem sequer seria desejável que funcionasse. Vejam bem a expressão do problema. Bom, e aí tem uma discussão que o Jacinto fez que é fantástica. Eu tive o privilégio de assistir essa fala dele lá em Salvador. Ele diz o seguinte:
o fato de nós termos perdido a vergonha, aquele rubor de quem faz algo errado, a interiorização de certos controles que são necessários à vida social. Nós perdemos isso. Nós perdemos essa vergonha, a vergonha de fazer a coisa errada. Hoje eu faço a coisa errada e eu faço abertamente, disso o César falava ontem. E não tenho vergonha nenhuma de fazer. Os juízes fazem a coisa errada, de forma aberta e flagrante. E não tem medo de fazer isso. E aí, de certo modo, isso se conecta com a provocação que o Lênin fez ontem no Conjuro, quando ele disse: os juízes e promotores têm medo de juízes e promotores. Veja a extensão do problema. Eles têm medo. E tem medo por quê? Tem medo porque perderam a vergonha. Tem medo porque sabem que eles próprios podem ser o objeto dos juízes e promotores que eles são quando estão sentados lá na cadeira. E aí a pergunta que eu faço aqui, para apimentar também o debate, é a seguinte: se o direito penal, através da criminalização, se através do medo, porque no fim das contas é disso que se trata, prevenção geral negativa, não é? Medo, ameaça de sanção penal, se é através do medo, da criminalização, que nós seremos capazes de fazer com que essas pessoas se comportem como deveriam. Ou seja, respeitando direitos fundamentais, respeitando regras do jogo, respeitando o devido processo da coisa. Para concluir, eu acho que não. Infelizmente, eu acho que não. Eu acho que o que nós conseguiremos eventualmente com isso, porque o sistema penal sempre é seletivo, e porque a proposta dá uma amplitude para a subjetividade do magistrado que me parece inescapável, é sim a criminalização seletiva de juízes comprometidos com direitos e garantias fundamentais. Que isso será mais um instrumento voltado para a perseguição justamente daqueles que, de forma paradoxal, cumprem efetivamente as regras do jogo. E aí, para encerrar, eu digo o seguinte: nós estamos submetendo as instituições a um nível de desgaste assustador. As pessoas estão transformando as instituições em instrumentos que não visam outra coisa que o atendimento dos seus próprios fins. E existe um limite para o nível de desgaste que as instituições são capazes de suportar. Se a gente ultrapassar esse nível de desgaste, nós podemos entrar em um caos tão grande, eu lembro falar isso, você também fala, que vai virar tiroteio. E depois que tu deu a primeira bala, meu amigo, salve sem coberto, porque tu não sabe mais onde a coisa vai parar. E aí, como o Marcelo Sever disse, tu pode pedir, e se assim modo a gente pediu para entrar na sala de polícia, mas tu não pode pedir para sair dele. Não pode. Leva muito sofrimento e muitos cadáveres são necessários. Por isso a gente precisa resistir até o fim. Se é para cair, seja lutando. Resistência. Obrigado.